Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui no nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo. Dessa vez eu vou resolver as questões que caíram na prova da FUVEST de hoje, a FUVEST que capacita você, vestibulando, vestibulanda, para a USP em 2019, então FUVEST 2019, primeira fase. Agora são 11 horas e 54 minutos da noite. Eu, evidentemente, poderia ter gravado esse vídeo antes, porém eu estava participando de uma live no colégio que eu trabalho, o Colégio Liceu Jardim. Uma live foi bastante interessante. Depois dá uma caçada lá no Facebook que você vai encontrar essa live, onde a gente comentou a prova aí junto com uma galera de professores aí mega capacitados. Agora eu vou fazer aqui a minha resolução para o canal Química do Amigo, beleza? Então vamos lá. A prova de Química, eu dei uma olhada muito rápida, porque, enfim, lá no meio da transmissão ao vivo não deu para olhar a prova com calma, né? Mas eu encontrei aqui as questões de Química de 35 até a questão 45. Alguns alunos pediram para que, ao invés de eu fazer o comentário só falando, eu mostrasse as questões. Então aqui vocês estão com o meu gabarito, onde eu fui vendo se eu tinha acertado ou não as questões, tá certo? Então aqui, a primeira questão fala assim, ó: a reação da água com ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio é... Então vamos lá, o que acontece? A água H2O, né? A água H2O tem essa estrutura aqui, ó, HOH com dois parezinhos de elétrons. O que acontece? Deu pra ver aí? Acho que não, né? Bom, agora aqui acho que vai dar para ver tranquilamente, tá certo? Então o que acontece? O que é o hidrônio? Quando vem um hidrogênio aqui, ó, e ele usa esse parzinho de elétrons. Obviamente esse hidrogênio traz esse cátion que ele tem a mais aí, né? Esse cátion não, desculpa, esse próton. E aí ele ficou com uma carga positiva aqui, justamente porque se transformou num cátion. Então você vê que a água, o oxigênio da água vai ter um par de elétrons livre, que é exatamente o que está descrito aqui na alternativa A. Então questão 35 aí, alternativa A, acho que é uma questão bem tranquila. Essa questão aqui de densidade eu achei realmente assim show de bola, né? Se eu não tivesse feito a prova já do meu 9º ano, com certeza eu colocaria essa questão aqui. Daria uma adaptada para tirar as alternativas, mas é uma questão linda de densidade. Então ele fala assim, ó: uma amostra sólida sem cavidades ou poros poderia ser constituída por vários metais. Aqui ele dá o nome, né? Alumínio, bronze, chumbo, ferro ou titânio. Para identificá-las utilizou-se uma balança, um recipiente de volume constante e água. Então aqui ó, ele tem a massa da amostra, que é 44 gramas. Ele tem a massa do recipiente com água, que é 350 gramas. E aí o que ele faz? Ele coloca o recipiente aqui dentro. Bom, se o recipiente estava cheio de água e ele é indeformável, quando o objeto entrou aqui, uma parte da água saiu. O que a gente tinha que saber? Determinar quanto de água saiu aqui. Para isso ele deu a massa com água, o recipiente e o objeto. Bom, se a massa do objeto é 44 gramas, se eu colocar dentro d'água ele continua com 44 gramas. Então eu descobri aqui, né, por essa diferença, que 389 menos 44 dá 345. Então aqui dentro tinha só 345 gramas de água. Ora, se cabe 350, é sinal que 5 gramas de água foram ejetados daqui, né? Saíram daqui. Bom, 5 gramas de água equivale exatamente a 5 ml, ou 5 centímetros cúbicos de água. Eu tenho a massa do objeto, que é 44, eu divido pelo volume, que é 5, me dá 8,8, que é a densidade do bronze, segundo Note a Dot aqui. Então, olha lá, questão 36, alternativa B de bola. Beleza? Uma questãozinha aí de densidade. Até agora a gente viu aqui estrutura de Lewis, uma questão de densidade. A questão 37 é uma questão que vai falar pra gente de cinética química. Água mineral sem gás, a temperatura ambiente, o tempo de dissolução foi de 36 segundos. Água mineral com gás, a temperatura ambiente, o tempo foi de 35 segundos, ou seja, uma diferença muito pequena aqui de 1 segundinho. Água mineral sem gás a 4 graus Celsius, olha só que interessante. Ó, aumentou o tempo, né? Porque obviamente está na geladeira, temperatura menor, né? Então a velocidade da reação vai ser maior. Então olha aqui, a velocidade da reação vai ser menor, tá certo? Vai ocorrer mais lentamente, o tempo vai ser maior, tá bom? Então a gente viu que também com gás ou sem gás a diferença é pequena. Aí ele aqui nas alternativas ele fala sobre algumas ideias da cinética química. Ó, o uso da água com gás ao invés da água sem gás diminuiu a velocidade da dissolução em 50%. Gente, ó, foi um segundo aqui, né? Então pode esquecer essa que diminuiu 50%, reduziu 33%. Ó, nem a mudança de temperatura nem a adição de gás carbônico afetaram a velocidade. Gente, é só você saber... enfim,
saber olhar os números aqui, né? O 35, 53 afetou bastante, né? Quando a gente muda a temperatura. E a alternativa D, que acerta, o aumento da temperatura da água de 4 para 25 levou a um aumento da velocidade da reação, uma vez que aumentou a frequência e a energia de colisão entre as moléculas envolvidas na reação. Então, assim, uma questão de cinética química bem clássica, alternativa D, questão 37 bem tranquila. A questão 38 poderia até ser um pouquinho chata para alguns alunos, mas para quem manja aí de pilha, para quem manja de número de oxidação, conseguiu fazer tranquilamente essa questão. Porque olha só, na reação de primeira descarga que ele deu aqui, o lítio sozinho, o lítio metálico, tem número de oxidação 0. E o lítio em um composto, por ser da família 1A, ele vai ter o número de oxidação sempre mais 1, é o NOx fixo. Então de 0 para mais 1, o lítio metálico ele sofreu oxidação. Então aqui o lítio metálico é oxidado na primeira descarga. Pronto, questão 38 aí, alternativa A de amor. Beleza? Vamos agora então para a questão de número 39, né, a questão que a gente resolveu na live lá do Liceu Jardim, uma questão bem legal, né, porque ela primeiro fala que você tem 3 peptídeos, que você pode, os peptídeos são lisina, glicina e fenilalanina, né, então ele pergunta quantas combinações eu consigo fazer com os 3 peptídeos, eu consigo fazer 6 combinações, e aí aqui ele fala que um tripeptídeo formado pelos aminoácidos lisina, fenilalanina e glicina, não necessariamente nessa ordem, foi submetido a um tratamento com carboxipeptidase, resultando em uma mistura de um dipeptídeo e a fenilalanina. Então olha só, carboxipeptidase gerou a fenilalanina. A fenilalanina é essa estrutura aqui, ó, né? Vê se você consegue enxergar aí. Ela tem que estar numa das pontas, tá certo? Bom, quais são as alternativas em que ela está na ponta? Primeiro, a gente tem que ver as alternativas com 6 combinações, né? E ela está na ponta aqui na alternativa C e na alternativa E. Beleza, então isso já não serviu para a gente terminar a questão, mas serviu para eliminar a alternativa D. Bom, aí ele fala aqui que o tratamento do mesmo tripeptídeo com aminopeptidase resultou em uma mistura de outro dipeptídeo e glicina. Bom, então agora a gente tem que estar com a glicina na outra ponta, que é onde tem o grupo amino livre. E se a gente olhar para cá, a gente vê que a gente não está com a glicina nessa ponta, a gente está com a lisina. Então, nessa aqui, a gente tem a lisina na ponta, então também não pode ser. A glicina na ponta está aqui na alternativa C de casa, que é a alternativa correta. Beleza? Então, questão 39, uma questão basicamente de reação orgânica, tá certo? É a questão alternativa C de casa. Bom, aqui a gente tem a questão de número 40, também é uma questão bastante interessante, né? É evidente que se você está com a prova, eu estou resolvendo a prova V, tá bom? Se você está com a prova, você consegue enxergar direitinho e tal. Mas essa aqui, gente, o que eu fiz foi por eliminação mesmo, eu não estava com muita paciência para ler, vou ser bem sincero. Então eu estou dizendo assim, ó, a solubilidade aí 3, né? Então olha só, a gente aqui a 0 graus Celsius, a gente tinha vários quadradinhos aqui dissolvidos. A menos 78 você tem menos quadradinhos. Então aqui no 3 vai ter que ser diminuir. Ó, aqui aumenta, e diminui. Bom, então o 3 tem que ser diminui. O 4 tem que ser igual, ó, tem que ser igual, tá certo? O 4 tem que ser igual. Aí vamos pensar aqui, ó. O 6 está falando sobre o estado físico, né, de um dos compostos, né, do retângulo. Olha só o retângulo aqui embaixo, gente. O retângulo, olha só, o retângulo é sólido, né, porque o ácido maleico, o ponto de fusão é de 138. Então, a última informação ali, ó, na afirmativa 6 aqui, ó, tem que ser sólido, tá certo? Porque ele tá sólido aqui, gente. Olha só ele sólido aqui. Tá certo? Dá para enxergar o retângulozinho sólido. Óbvio que você tá com a sua prova, é muito mais fácil para você enxergar do que aqui, né? Eu tô vendo na telinha aqui da minha câmera, eu tô quase não enxergando, mas aqui na prova eu tô vendo bem, tá bom? Então aqui é a alternativa C de casa, saturadas, ácido maleico, diminui, iguais, dissolvido e sólido. Eu simplesmente achei aqui, ó, diminui e sólido. Aí eu terminei a questão, né? E assim, eu não precisei apelar muito para os conceitos. Lógico, se você lê a questão com calma, você entende tudo. Mas aqui eu estou simulando eu na prova, né? Então eu tive que fazer bem rapidinho
essa questão, beleza? Então questão 40, alternativa C de casa. A questão 41 eu achei ela muito bacana também, muito interessante. Ela fala sobre o ponto de ebulição de um composto, de um bromoalcano, tá certo? Então à medida que você aumenta o número de carbonos aqui na cadeia, obviamente o ponto de ebulição aumenta. Depois ele pede para você comparar um com flúor e um bromo, um flúor alcano e um iodo alcano. Gente, o iodo é mais pesado que o bromo, tá certo? Aqui o iodo é mais pesado que o bromo, então o ponto de ebulição do iodo tem que ser maior. E o flúor é mais leve que o bromo, então o ponto de ebulição tem que ser menor. Aí o que acontece? Olha aqui o gráfico da E. Tem um monte de bolinha aqui, da bolinha escurinha que é do iodo, né, que está maior, ó, parte maior que 0 graus Celsius, olha só que interessante, né? E aqui você tem a bolinha do flúor, que vai ser menor que a bolinha do iodo, tá certo? Por quê? Porque o ponto de ebulição, a massa do flúor é menor, tá certo? Então aqui, sem dúvidas nenhuma, a gente chega na alternativa E de escola para essa questão que eu achei bem interessante, tá bom? A questão 42 também o meu colega, o meu amigo Ricardo, resolveu lá na nossa live, lá no Liceu Jardim. Então aqui é uma reação de oxidação, né? Um aldeído está virando um ácido carboxílico. Ele deu a massa do aldeído, 132 gramas, a massa molar. Aí se eu enfiar um oxigênio aqui, vai de 132 para 148. E ele fala que tinha uma amostra de 19,8 gramas do composto. Óbvio, com 19,8 gramas desse composto eu vou obter aqui 22,2 gramas deste meu ácido carboxílico. Ele disse que a diferença de massa entre as duas, entre o sistema antes e depois de 74 dias foi de 1,20 gramas. Peraí, se aqui deu 22,2 e eu tinha 19,8, a minha diferença aqui deu o dobro, deu 2,4. Então se a minha diferença deu 2,4, a minha diferença equivale a 100% da reação, porque eu estou considerando a estequiometria aqui, tá certo? Bom, 1,2, que é a diferença real que ele falou aqui no exercício, equivale a quanto? 50%. Então esse é um exercício de rendimento onde ele dá a massa de produto formada. Obviamente, se ele deu a massa de produto formada, ele não te deu a massa estequiometricamente formada, tá certo? Então assim, esse é um exercício bastante interessante, porque eu peguei a massa estequiométrica, subtraí aqui desse 19,8, cheguei em 2,4. 2,4 é o que eu estava esperando. Seria 100%. 1,2 é o que eu descobri aqui, 50%. Então, questão 42, alternativa C. Uma outra questão muito bonitinha é a questão do gato. Olha o gato dentro desse copo, olha o gato dentro desse jarro. Eles estavam comparando aqui o gato com alguma coisa líquida, né? O gato líquido. E por que o gato pode ser comparado com um líquido? De novo, isso aqui é química geral básica. A gente fala na primeira aula. Tem gente que não presta atenção, né? Sólido, forma e volume fixo. Líquido, forma variável, volume fixo. Gás, tudo variável. Bom, olha aqui, o efeito de humor causado na associação do título com as fotos, né, que é dos gatos são líquidos, olha só, é porque o gato tem volume constante, porque o gato tem o mesmo volume, mas ele está variando a forma conforme o objeto que ele está inserido aqui. Então, o gatinho, a alternativa B é a mais correta, tem volume constante, o gatinho, e forma variável, propriedade que os gatos aparentam ter, né? Então aqui ele está falando do líquido, né? O líquido tem volume constante, forma variável, propriedade que esse gatinho aqui da imagem, os gatinhos da imagem aparentam ter. Então aqui questão 43, alternativa B de bola. Aqui a questão 44, também uma questão de polímeros, achei bem interessante, tá certo? Aqui, primeira vez que eu vi essa questão, eu vi sem esse pedaço aqui. Aí não tinha resposta, né? Bom, o que acontece? Essa questão de polímeros, a ideia é sempre a seguinte: você tem que tentar identificar quais são as porções dos monômeros, né? Quem são os monômeros? Só que ele deu uma dica, ó, ele falou que este monômero aqui ficava com esta cara. E me parece que você encontra alguma coisa meio parecida aqui, não encontra? Então, muito provavelmente essa estrutura precisaria estar aqui. Mas eu não resolvi a questão assim, eu vou ser bem sincero. Eu olhei para essa estrutura que me chamou mais atenção e procurei alguém que podia, por polimerização, ficar assim. Eu encontrei aqui a alternativa A. Olha só, porque você quebra essa dupla aqui, e eu encontrei a alternativa D, porque você pode quebrar essa dupla aqui. Ó. Você vê que o restante da cadeia é igual. Beleza? Bom, aí eu já descobri esse pedaço aqui, ó. Eu descobri este pedaço aqui. Aí, olha só o que eu fiz. Conta, gente. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
tá certo? Aí eu fui na alternativa A. Se eu fosse contar, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Não pode ser. Vou na D. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Acabou, né? Alternativa D de dado. Você vê que eu primeiro fui na parte mais chatinha da molécula, aquela cadeia estranha. Beleza, isso aqui é um biciclo, tá, gente? O nome disso aqui é chato pra dedéu, mas existe nome e UPAC para isso, tá? É um biciclo. Talvez eu grave uma aula aí falando sobre nomenclatura de biciclos mais pra frente, tá bom? Aí eu peguei esse biciclo aqui, pô, beleza, fechou. Descobri quem era, as duas alternativas possíveis. Aí depois, mano, eu fiz conta de carbono, cara, só isso. Aí eu consegui chegar na resposta. A questão 45, a do milho de pipoca, essa região endosperma e xilema eu não faço ideia do que é. Aí eu torci para quando eu usasse os dados, ó, 177 graus Celsius, 4,5 miligramas de água, 9% no vapor e 0,1 ml, eu torci para não dar 5,9, porque se desse 5,9 eu não saberia responder, porque aí eu ia ficar na dúvida na parte da biológica aqui do negócio. Mas ainda bem que não aconteceu isso, né? Então olha só o que eu fiz, eu peguei os 4,5 miligramas de água, descobri quanto era 9%, deu 0,405 miligramas. Joguei na equação de Clapeyron, 0,405 vezes 10 a menos 3, vezes 0,082, vezes 450, que é a temperatura em Kelvin, dividido por 18, que é a massa molar da água, vezes o volume, que é 0,1 vezes 10 a menos 3. Eu usei essa expressão aqui, ó, PV igual a M sobre E mão vezes R vezes T. Passei o V para cá, aí ficou essa equação aqui. Esse 10 a menos 3 cancelou com esse 10 a menos 3, e aí óbvio, né? Eu fiz na minha calculadora, aqui vai dar 1,8, tudo bem? Fiz essa conta aqui, dividido por 1,8, deu 8,3 atmosferas. Bom, 8,3 atmosferas só tinha na alternativa A. Aí bingo, né? Pra mim foi tranquilo. Assinalei aqui a alternativa A. Beleza? Galera, com isso, nós chegamos aí ao final de mais uma resolução de vídeo aqui no nosso canal. Eu espero sinceramente que você até compreenda. Eu resolvi aqui direto na folha de papel dessa vez, porque eu acabei de chegar de uma live, ficamos lá o dia inteiro fora, eu só consegui olhar a prova de química agora, eu não olhei a prova de química antes com calma, né, porque estava envolvido lá na condução da live, então eu acabei de resolver, já vou publicar e eu espero que vocês gostem. Se vocês acharam bacana, por favor, dê um clique aí no botão curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se tiver dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui no nosso canal, né, aqui nos comentários do YouTube, ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? No mais, eu fico por aqui, só me despeço de vocês e digo beijo, tchau!